Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Senhoras e senhores, herdeiros da doutrina espírita, boa noite. Que nessa noite nós possamos comungar de ideais nobres para as nossas vidas e que esses ideais que nós venhamos a aprender, a compreender, possam ser agentes transformadores de nossa conduta. O Espírito Bezerra de Menezes recomenda que aquilo que nós estudarmos na casa espírita, aquilo que nós ouvirmos na casa espírita, aquilo que nós entendermos, seja colocado em prática. E colocando em prática aquilo que nós aprendemos aqui, certamente nós vamos estar dando passos largos no sentido da nossa evolução intelectual e da nossa evolução moral como espíritos. O estudioso da sociologia Émile Durkheim, ainda no século XIX, lança um estudo profundo sobre o que ele entendia ser a questão filosófica mais importante da humanidade: o suicídio. Ele trata, dentro da sociologia recém-inaugurada por ele, desse tema, o suicídio. E ele faz uma pesquisa de campo e traz números, situações, estudos, conclusões. O filósofo Kierkegaard lança outra questão, segundo ele, fundamental para a filosofia: o sofrimento humano. Para Kierkegaard, só e através do qual o sofrimento pode nos levar ao suicídio. A Organização Mundial da Saúde, em pesquisa recente, declara que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E a depressão é uma espécie de sofrimento da humanidade, do sofrimento humano. O poeta libanês Gibran Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, narra-nos uma pequena história vivenciada por ele próprio. Ele diz que, buscando compreender o sofrimento da alma humana, ele decide visitar um manicômio, um hospital psiquiátrico. Aquele lugar onde, até a década de 1990, a sociedade depositava os ditos loucos. Então, Khalil Gibran chega àquela instituição e começa a perceber as diferentes condições de vida daquelas pessoas que lá estavam. Os loucos. E ele percebe que cada um, dentro da sua individualidade, tem um certo tipo de transtorno, de debilidade, de aflição, de sofrimento, de tormento. Lá, segundo Gibran, ele via jovens, idosos, mulheres, homens. Ao passo que ele observa em uma árvore frondosa
um jovem que lá escrevia. E não parecia, segundo o que ele já tinha visto naquele ambiente, que aquele jovem tivesse qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de perturbação. Então ele fica intrigado com a quietude daquele homem e vai até ele. Ao chegar perto do jovem, então, ele olha e percebe que aquele jovem tem um semblante sereno, tranquilo, calmo. Então ele pergunta: meu jovem, olhando para os que estão aqui, eu percebi e pude perceber em cada um uma inquietude, tanto do corpo físico, como me parece, do espírito, uma espécie de sofrimento individual e coletivo pelo ambiente. Mas não me parece que você tenha qualquer tipo de perturbação. Por que você está aqui? Pergunta Gibran, aquele jovem que estava à sombra daquela árvore. E o jovem então diz: quando eu era jovem, muito jovem, o meu pai queria que eu fosse o que ele queria que eu fosse. A minha mãe queria que eu fosse tal qual o meu irmão mais velho. Quando eu fui para a escola, percebi que as minhas professoras queriam que eu fosse igual aos alunos mais inteligentes e mais comportados da sala. Quando eu tive as primeiras relações com meus amigos, meus colegas, percebi que eles queriam que eu fosse iguais ou igual ao que eles queriam que eu fosse. Iniciando a juventude, completo jovem, eu arrumei uma namorada. E logo percebi que aquela mulher queria que eu fosse exatamente como ela queria que eu fosse. Então, obrigado. Para eu ser eu mesmo, eu vim para cá. Então perceba nessa fala o que nos inquieta, o que nos angustia na sociedade. Os rótulos, os módulos que nós temos que nos adaptar. As diferentes morais que nós aprendemos ou que nós estamos submetidos, que nós temos que nos adaptar. Falando de manicômio, lembro-me de uma história de uma jovem que resolveu também, em seus estudos, visitar um manicômio. Ela começa também a perceber, lá em Minas Gerais, os diferentes sofrimentos, as diferentes angústias que inquieta a alma humana, tal qual que Kierkegaard disse, que muitas vezes nos leva ao suicídio. Então ela também observava, tal qual Gibran, os diferentes níveis de perturbação daqueles que estavam naquele manicômio. E ela visitava a instituição com a diretora e perguntava: por que esse está aqui? E a diretora falava: por que esse está aqui? E assim sucessivamente. Até que então ela encontra uma espécie de cela, de sala, com uma grade, uma porta. E aquela cela, aquela sala, era diferente de todas as outras. Ela percebeu que o chão era estofado.
percebeu que as paredes eram estofadas. Todos os lados. Aquela sala era forrada com espumas. E ela percebe lá dentro um jovem, aparentava 25 anos, inquieto, mas quieto no sentido de tanto receber medicação para manter a calma. Então aquela mulher, percebendo aquela situação, pergunta para a diretora da instituição por que aquela sala ou cela era diferente das demais. Ao passo que a diretora responde que as paredes e o chão acolchoado era para evitar que aquele jovem cometesse o suicídio. Porque desde que ele estava lá, há 7 anos, ele se jogava contra as paredes, ou pulava e caía no chão, tentando dar fim à sua própria existência. Tal qual, disse a diretora, a perturbação daquela alma. Então aquela jovem fica inquieta. Parecia que algo não era igual aos demais pacientes daquela instituição. Então ela quis saber, por detalhes, por que aquele jovem estava lá. A diretora começa contando que aquele jovem era filho único de uma família que tinha dinheiro, tinha condições. O pai trabalhava, a mãe trabalhava, e por falta de tempo da mãe estar com o filho, do pai estar com o filho, eles tentavam recompensar essa falta de tempo com bens materiais, ou respondendo aos caprichos do filho. Então, desde tenra idade, disse a diretora, aquela criança acostumou a ter tudo o que queria. Fosse bens materiais, fosse simples caprichos. E assim ele foi crescendo, chegou à adolescência, até os 18 anos, quando no seu aniversário ele ganha uma moto de presente. No outro dia, a sua mãe então diz que aquela mulher que trabalhava com eles lá na casa, a doméstica, ia se aposentar. Como ele já tinha 18 anos, não precisava mais de uma espécie de babá. Então a mãe iria contratar outra pessoa, simplesmente para cuidar da casa e de alguma coisa que ele precisasse. E ele diz, como jovem, descolado, que não tinha interesse nenhum com as coisas da casa, que a mãe resolvesse como ela quisesse, que aquilo pouco lhe importava. No outro dia, a mãe lhe apresenta uma jovem de 17 anos que iria ficar no lugar da mulher que estava se aposentando. E de pronto lhe chama logo a atenção. Era uma jovem muito bonita, corpo bem feito, simpática, tímida, mas simpática, e simples por educação, simples por família, era uma família carente, e que ela precisava trabalhar para ajudar na família. Então, de pronto, ele percebe aquela jovem. Percebe mais ainda o corpo físico daquela mulher.
Então ele passa a ficar mais tempo em casa, passa a puxar conversa com a jovem, e na nossa linguagem cotidiana, passa a dar em cima, literalmente, daquela ainda adolescente, 17 anos. E ela sempre agitando, dizendo que precisava do emprego, que não podia ceder aos caprichos dele. E ele não encontra brechas. A jovem não dava brechas. Eu vou fazer um parêntese nessa história. E vou contar uma história contida no livro Bastidores da Mediunidade. Quando nós falamos de abrir brechas, como é interessante. Nesse livro é uma pequena história de um jovem que começa na casa espírita desde os 10 anos de idade, levado pelos pais, e ele vai desenvolvendo um trabalho mediúnico exemplar. 15 anos, dedicado. Aos 18 anos começa a ter permissão dos espíritos para participar das reuniões mediúnicas. Começa a desenvolver cada vez mais sua mediunidade e começa a ajudar os trabalhos da casa. E é um trabalhador completo em todas as atividades, principalmente na atividade mediúnica, tal qual a sua programação espiritual. E a casa então vai se enchendo pelos trabalhos desenvolvidos e autorizados pelos guias espirituais, pelos dirigentes daquela casa. E evidentemente nós sabemos que isso causa inveja e constrangimento àqueles espíritos ainda em estado inferior que querem o quê? Destruir ou fechar as casas espíritas. Então se reúne no plano espiritual um grupo de espíritos reunidos com a finalidade de destruir o trabalho daquele jovem. E eles começam a, digamos que, persegui-lo. Como ele sempre trabalhou na casa espírita, ele tinha um escudo. O trabalho nos dignifica, não é? Então os espíritos o acompanhavam de longe, porque ele não dava brecha, ele não abria espaço nenhum. E o grupo de espíritos, porque eles estudam, nós já ouvimos isso, né? Eles são ardilosos, eles estudam os espíritos são as almas daqueles que viveram sobre a terra, disseram Allan Kardec, em 1855. Então, o que nós somos aqui, nós levamos quando o espírito. Então, o que nós somos aqui, bons ou ruins, ardilosos, nós vamos dobrar lá, porque lá as nossas faculdades, né, se desabrocham mais ainda. Então aqueles espíritos se reuniam, e se reuniram várias vezes para achar brechas para atingir o trabalho da casa espírita através daquele jovem. Porque era um exemplo. E começaram a tentar influenciá-lo pelo álcool. Os amigos, vamos tomar uma, deixa a casa espírita, na outra semana você vai, você sempre está lá, um dia só não mata. Não é dessa historinha, um dia só não mata. Aí você não vê um domingo, aí no outro dá uma preguiça. Quando você olha, 6 meses que você não vai na casa espírita. Vamos tomar uma, você só vive lá, não vai matar. E ele, não. Dinheiro. Olha, se você tivesse mais dinheiro, se você cobrasse pelas suas sessões, olha, você poderia vender livro espírita. E ele, não. E os espíritos estavam quase desistindo, quando de repente o jovem vai passando por uma rua e vê uma mulher de mini saia, e o jovem então olha de forma incisiva, e os espíritos disseram: eis
a nossa brecha. Como ele não conseguia influenciar o jovem, que eu disse que era escudado pelos trabalhos, influenciaram quem? As mulheres. Então elas começaram influenciadas, e Divaldo conta vários casos, e quando não consegue atingir o médio, eles influenciam os amigos, os parentes. Então começaram a influenciar as mulheres, e as mulheres começaram a chegar para aquele jovem, e ele foi sentindo, evidentemente, com seu ego inflado, e foi cedendo, arrumou uma namorada, e faltou o primeiro trabalho na casa espírita, ficou noivo, e faltou mais vezes, até que um espírito ardiloso começou a soprar no ouvido dele, dizendo assim: você é homem, você não precisa ter só uma mulher. Isso é natural da condição humana, principalmente dos homens. Então, além da noiva, ele buscava outra. E assim deixou a casa espírita, e assim entrou no álcool, e com 33 anos de idade, nenhum trabalho, nenhuma condição moral, entregue à vida mundana, como nós ouvimos. E a equipe espiritual que dirigia aquela casa resolve então montar uma equipe para contra-atacar e trazer aquele homem de volta. Então é feito todo um trabalho. Recomendo que vocês leiam esse livro, que é bem interessante. São vários relatos pequenos, mas muito incisivos, que nos fazem refletir sobre os bastidores da mediunidade, bastidores da casa espírita. É uma coleçãozinha de 3 livros, salvo engano, que tem esses casos. Então, fechando esse parêntese, aquele jovem começou a dar em cima da empregada, e cada vez mais que ela resistia, mais ele queria, e ele não encontrava brechas, até que então, ardilosamente, ele propõe a ela que eles poderiam, quem sabe, um dia se casar. E ela era uma jovem simples, trabalhava para ajudar a família, e ele, de família rica. Ela disse: mas nós somos diferentes. Ele disse: mas eu gosto de você, estou gostando, posso amar, nós nos amamos, enfim. Até que ela cedeu e ficou com ele uma vez, 2 vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele começou, já tinha o que queria, começou a se afastar daquela jovem. Demorava a ir para casa, procurava ir no horário que os pais estivessem lá, ou saía muito cedo antes que ela chegasse, sem os pais estar. Até que certo dia, ela já querendo falar com ele, vai bem cedo, antes dele sair para a faculdade. Ele estava saindo com a moto, e aquela jovem então atravessa a rua e diz que precisa conversar com ele. Ele diz: olha, eu não tenho tempo. Você sabe, eu estudo, faço faculdade. Eu não tenho tempo para perder com você. Não, uma jovem muito triste, evidentemente. Havia depositado todos os seus sonhos, aquelas promessas. Disse: mas você prometeu que tinha todo o tempo para mim, que nós poderíamos até nos casar. E ele sorriu. Ironicamente disse: nós, eu, você, eu com a minha condição social e você com a sua. Impossível, você sabe. Ele diz: mas eu só quero conversar com você. Eu tenho uma coisa muito importante para lhe contar. E ele diz: mas o que poderia ser importante de você para mim? Vai embora, já acabamos nossa história. Inclusive, eu estou com uma namorada e não posso me atrasar.
Então ela começa a chorar, de cabeça baixa, corre para atravessar a rua. Ele de capacete, ouve a frenagem dos pneus e um barulho muito forte, uma pancada. E olha para trás, então vê um corpo que ainda cai no chão fortemente. Ele tira o capacete, joga o capacete e corre para o asfalto e ainda vê aquela jovem agonizando, havia sido atropelada por um carro. Três meses se passaram e ele acorda no hospital. Estranha o ambiente, as telhas, parede, televisão, tudo branco. E ele então grita e vem uma enfermeira e a sua mãe. E ele pergunta: onde eu estou? E a mãe diz: você está no hospital. E ele questiona: mas por que eu estou aqui? Ela diz: você teve um trauma emocional muito forte. Deu uma febre, você perdeu a consciência, passou esses dias todinho desacordado. Nós estamos aqui cuidando de você 90 dias. Ele se espanta, mas nenhum hematoma, nada, perfeito. Só o trauma psicológico. Já recuperado, então, a mãe diz: olha, já que você recordou a sua consciência, não tem nenhum trauma físico, aparentemente nenhum trauma psicológico, eu preciso trabalhar. Foram vários dias ausentes do nosso trabalho, você sabe, eu e seu pai, nós precisamos trabalhar para manter suas necessidades e as nossas necessidades. E você vai ficar com a enfermeira até que o médico lhe dê alta. E ele diz: tudo bem. Então a mãe sai, a enfermeira pergunta se ele precisa de alguma coisa, ele se sente bem e diz que não. E a enfermeira então sai do quarto. Assim que ela sai do quarto, ele olha numa parede e de repente ele vê um par de olhos. Ele fecha a vista, olha na outra parede e lá está na outra parede um par de olhos, lhe olhando, lhe fitando serenamente. Então ele grita. Grita e a enfermeira vem desesperada: o que foi? E ele diz: olha aí na parede. Ela: o quê? Você não está vendo um par de olhos olhando para mim? Ele diz: eu não vejo nada. Deve ter sido algum trauma na sua cabeça, você está vendo coisas. Ele disse: mas está aqui, se eu olho para frente está, se eu olho para os lados está. Ela diz: deve ser emocional. Descanse. E ele tenta descansar, quando abre os olhos, lá está na parede um par de olhos, lhe fitando, lhe olhando, serenamente. E ele já desesperado, a mãe vem, o pai vem, e o médico diz: olha, ele vai receber alta, porque ele está perfeito. Tem lesões, aparentemente nenhuma lesão psicológica. Só isso que ele está dizendo, que vê um par de olhos, mas nós não podemos mantê-lo no hospital por isso. Ele diz: mas tem um par de olhos. Depois de 3 dias no hospital, vendo esse par de olhos, ele vai para casa. Chega em casa, no seu quarto. A sua primeira noite, depois daquele acidente, ele diz: deve ter sido o trauma de estar no hospital. E vai dormir, a mãe e o pai se despedem, ele fica no quarto só. Quando ele olha na parede, um par de olhos. E ele se cobre rapidamente, como nós nos cobrimos com medo do espírito, né? Ninguém tem medo do espírito aqui não, né? Graças a Deus. Porque eles estão sempre ao nosso lado, todo instante, no escuro, no claro, né? Debaixo do lençol, debaixo do mosquiteiro. E uma senhorinha lá em Pesqueira dizia: olha, depois que eu botar um mosquiteiro, pode vir o que for.
né? Não tem mais problema nenhum. Assim eu já rezo debaixo do mosquiteiro, né? Então ele, com medo dos olhos, cobriu de cabeça e tudo. Ficou lá. E uma voz então disse: por que, papai? Por quê? Pronto. Além de um par de olhos, uma voz agora lhe questionava: por que, papai? E ele então pega o lençol, o travesseiro, como nós fazíamos quando criança, corre para a cama do pai e da mãe. Diz: eu preciso dormir aqui. E o pai e a mãe dizem: mas você já tem 18 anos, já está crescido. Ele diz: mas agora não é só o par de olhos, é uma voz que está me chamando, me questionando. E eu preciso dormir aqui. Então ele entra entre o pai e a mãe, fica lá todo coberto de cabeça e tudo, e a voz serenamente lhe questiona: por que, papai, você me deixou morrer? Os dias se passam, par de olhos, e aquela voz não cala. E ele vai ficando cada vez mais inquieto. Passa a jogar qualquer objeto nos olhos que estão lhe fitando nas paredes. Tapa os ouvidos tentando calar aquela voz que questiona: por que você me deixou morrer? E joga xícaras, livros, facas. E vem a primeira experiência de tentar se atirar da janela para cometer o suicídio, para se livrar da voz e do par de olhos que lhe persegue desde que saiu do hospital. A mãe e o pai se reúnem, trazem um homem todo de branco. Ele percebe que era um médico de um hospital psiquiátrico. Ele se ajoelha aos pés da mãe, do pai, dizendo que não estava louco, que não deixasse aquele homem e os outros homens o levassem, que ele não estava vendo mais olhos, nem voz nenhuma, mas é colocado numa camisa de força e levado para aquela instituição. E dentro daquela sala, daquela cela, a voz, de manhã, de tarde, de noite, apenas lhe questionava serenamente: por que, papai, você me deixou morrer? E quando ele olhava, o par de olhos. Por vezes ele tentou bater a cabeça na parede, pular no chão para tirar sua própria vida, tentando se livrar do par de olhos e da voz que lhe questionava. E disse a diretora: eis a história desse jovem, que está aqui há 7 anos, nessa mesma condição. Resolvemos forrar a sala, ou sala, para que ele não se machuque. Então, aquela mulher olha, aquela jovem, o rapaz bem quieto no fundo da sala, e ela então lhe questiona: por que você está aqui? Ele não responde. Então ela prossegue: é porque você está vendo esse par de olhos aí na parede? Então ele já olha para a mulher. Ela diz: ou é porque você está ouvindo essa voz que está lhe questionando por que você o deixou morrer. Ele se levanta então, vai até a porta, era uma grade, e pergunta à mulher: você está vendo esse par de olhos na parede? A mulher diz: sim. Você está ouvindo essa voz que está me questionando por que eu deixei morrer? A mulher diz: sim. Ele diz: e o que é que você está fazendo aí fora? Venha para dentro também. Você é louca. Se eu, porque vejo essa voz, ouço essa voz, vejo esse par de olhos, estou aqui dentro, você é louca também, entre. Ela diz: não, eu não sou louca. Eu sou outro tipo de loucura. Eu tenho outro tipo de loucura. Eu sou médium.
Ele diz, o que é isso? Que doidice é essa? Ela diz, médium é a condição daquelas pessoas que têm de ver e ouvir as almas daqueles que já morreram. Ele diz, pronto. A senhora com certeza deve estar mais aqui do que eu. E ela diz, eu volto amanhã para a gente conversar. E ela vai embora, no outro dia ela volta. E traz consigo um livro. Dá àquele jovem um livro com o título O Livro dos Espíritos. E ela diz, vá lendo. Quando a voz não lhe perturbar, o par de olhos não aparecer, você vai lendo. E as questões que você tiver dúvidas, você marca. E no dia seguinte, na próxima vez que eu vier, nós conversamos sobre esse tema, que você tiver dúvida. E prosseguimos. E ele vai lendo. O Livro dos Espíritos. Questão por questão. Que é Deus? As leis naturais que regem a humanidade física e espiritual. As leis de trabalho, as leis morais, enfim. As que ele tem dúvida, ele marca com a unha. Obviamente, pela sua condição, não tinha o direito de ter qualquer objeto, caneta, lápis. E quando aquela jovem vem no outro dia, eles debatem sobre aquela questão. Ele termina o Livro dos Espíritos, ela lhe dá outro livro. O Livro dos Médiuns. 2 meses, ele tinha tempo para ler. Nada. Termina o Livro dos Médiuns. E diz aquela mulher, pelo que eu li aqui, é possível falar com aquela voz. Então, quando a voz se questiona, por que, papai, você me deixou morrer? Ele se levanta e, tal qual Allan Kardec, pergunta, quem é você? Pela primeira vez, ele abre um canal de diálogo com aquela voz que há 7 anos me inquietou. E a voz diz, sou seu filho. E ele diz, mas que filho? Faz 7 anos que eu estou aqui dentro, vim com 18 anos, tenho filho nenhum. E aquela voz então diz, lembra um dia que o senhor ia saindo para a faculdade com a sua moto e que uma jovem lhe abordou e que disse que queria lhe contar uma coisa muito importante. E o senhor disse que não tinha tempo para ela, e ela não era importante. E ela saiu correndo. E sem ver, ao atravessar a rua, foi atropelada por um veículo. Naquela oportunidade, eu estava em processo de gestação. E não pude nascer. Naquele momento, papai, ela ia lhe contar que estava grávida. Porque nós somos espíritos que temos afinidade. E já no plano espiritual, nos programamos em retornar nessa existência física. E quando o Senhor veio para cá, nessa família, o Senhor esqueceu da nossa programação. As coisas materiais que o Senhor ganhou, os caprichos que o Senhor exerceu, lhe fez esquecer do nosso projeto. E eu só lhe pergunto, por quê? E o jovem está em prantos. Não diz mais uma palavra. Na primeira oportunidade que aquela jovem retorna, ele conta tudo. Que abriu o diálogo com aquela voz e o que a voz lhe contou. Que ele estava arrependido. E então aquela jovem diz, fale para a voz. Converse com ela.
quando a voz se apresenta, ele então, já imbuído, aprendido os ensinamentos do livro dos Espíritos, do livro dos Médios, com a alma efetivamente e completamente arrependida, com os 3 graus de arrependimento que Allan Kardec fala no livro O Céu e o Inferno, ele diz: meu filho, é possível que você mande uma mensagem para sua mãe? E a voz diz: sim. Ele diz: então, peça a ela perdão. Eu não sabia o que fazia. Então, a voz, em alguns instantes, diz: ela lhe perdoa. Eu lhe perdoo. E a voz desaparece. Ele continua estudando as obras do Espiritismo, nem voz, nem par de olhos. A mulher retorna outras vezes, e o médico, então, do hospital, vai até a sua cela e diz: como você está? Nós já vemos de observando e você está mais calmo, mais tranquilo. O que está acontecendo? Ele diz, o médico pergunta: você está vendo mais olhos pela parede? Está ouvindo mais voz? E ele diz ao médico: nenhuma. E o médico: que bom, eu vou lhe dar alta. E quando a moça vem, aquela jovem que trouxe os livros, pergunta a ele: você não está ouvindo mais a voz, nem vendo o par de olhos? Ele diz: agora são tantas vozes, não só mais os olhos não, é gente completa, que vem aqui na minha cela conversar e abrir, mandar o recado para um, para outro. Nós sabemos que os manicômios, Espírito Bezerra de Menezes, quando encarnado, escreveu um livro fantástico. Quando encarnado, A Loucura sob um Novo Prisma. Eu contei aqui na outra vez que eu vim, que ele teve 2 filhos que morreram por um processo sério de obsessão. E ele escreveu um livro, A Loucura sob um Novo Prisma, que deve ser lido e estudado na casa espírita. Então, ele diz à mulher: não é só mais a voz não, agora eu vejo o corpo todo, é gente para lá, gente para cá. Mas se eu dissesse ao médico, ele não deixava eu sair. Então ele recebe alta. É um dia de domingo, vai saindo nos jardins do hospital manicômio. De repente ele vê uma cesta lá longe. Alguma coisa se mexendo dentro. Como era um hospital, tinha refeitório, as pessoas costumavam deixar pequenos animais, gatinhos, cachorros, dentro das cestas, colocavam lá para que fosse alimentado. Então ele corre, ele sabia disso, para ele dizer: olha, ali tem cachorros, eu vou pegar um para criar. E a mãe diz: não, meu filho, não crie trabalho para você não, você está saindo agora do hospital, 7 anos, você precisa viver a sua vida. Ele diz: mas um animalzinho vai ser meu companheiro. E corre, e dentro da cesta, quando ele tira o pano, não eram animaizinhos, era um recém-nascido, uma criança, abandonada numa pequena cesta. E ele disse: vou levar para casa. A mãe disse: pronto, vai ficar internado de novo. Como é que você vai criar uma criança? Ele diz: mas veio para mim, me chamou. Como nós dissemos, desde a tenridade ele foi acostumado a ter os seus caprichos atendidos. E ele diz: eu vou cuidar dessa criança, a senhora vai me ajudar. O pai e a mãe então cedem. E ele leva a criança consigo. Aquela jovem que vai visitar o centro, ele levou os livros, segue sua vida, vai para o interior de São Paulo, e ele segue na cidade, começa a trabalhar no centro espírita, e depois de 6 anos, aquela mulher vem fazer uma palestra na sua cidade, convidada por ele,
Assim que ela chega na porta do centro, lá está o homem. Já é um homem, trabalhador da casa espírita. E ela então o abraça fraternamente e logo lhe pergunta: e a voz? E o par de olhos? Tem visto ainda? Ele responde: todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Lá vem eles ali. E vem uma criança de 6 anos correndo. Pula nos braços do pai, diz àquela mulher: esse é meu pai. Ela diz: eu sei. E ela, médio vidente, percebe claramente que o par de olhos que estava na parede era o que estava naquela criança de 6 anos. Pela necessidade do processo de reencarnação, eles tinham programado ser pai e filho, mas pelo desgaste da vida física, pelos percalços que a vida física nos apresenta quando nós reencarnamos aqui, nós fazemos uma programação e aqui nós nos deparamos com outras situações completamente diferentes, que nos leva muitas vezes a falir com o nosso projeto original. Mas a criança retornou. E eles se encontraram. Os espíritos disseram a ele: não precisa ser biológico o afeto, paternal ou maternal. E ele disse: esse aqui é meu pai. Ela disse: eu sei. E viu os olhos e reconheceu a voz. E questionava: por que, papai, você me deixou morrer? E agora dizia: esse é meu pai. E os 3 entraram então para os trabalhos da casa espírita. Eis uma breve síntese das angústias, dos percalços que nós encontramos nas nossas vidas e que o Espiritismo, a moral espírita, vem ser esse agente transformador em nossas vidas. Se fizermos uma síntese dessa história, o primeiro passo é a lei de ação e reação. Aqui se faz, aqui se paga. O jovem que teve todos os seus caprichos materiais atendidos, perde anos de sua vida, de sua programação, pelos desejos físicos, materiais, carnais. Quase perde a sua reencarnação. Mas a lei de ação e reação, aquilo que ele fez para aquela moça, ele foi chamado ao quê? Reparar. Porque Allan Kardec diz, no livro Céu e Inferno, quando fala do arrependimento, ele diz que nós precisamos nos arrepender, e o arrependimento tem 3 estágios. Resignação, qual é o outro? Resignação, arrepender-se e reparação. Não adianta nós apenas nos arrependermos. Ah, estou tão arrependido, mas fica assim mesmo. Não é? Então, nós precisamos reparar. E veja, ele se arrepende, mas através da nova encarnação daquela criança, ele atende como filho e repara os erros. Vai trabalhar na casa espírita. Trabalha dentro do manicômio, como nós vimos, atendendo aqueles espíritos que muitas vezes queriam se comunicar com aqueles pacientes que lá estavam e eram tidos como loucos. Então, dentro da moral espírita, nós aprendemos a lei de ação e reação. Daí a necessidade, orai e vigiai. O segundo ponto, como é importante conhecer essa doutrina filosófica, científica e religiosa, que nos traz conhecimentos diferentes daqueles que nós estamos acostumados.
Quanto tempo aquele jovem ia ser tido como louco e estaria, quem sabe, até o resto das suas vidas, da sua vida, trancado naquela cela. Mas a moral espírita, os ensinamentos do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, toda a codificação transforma a sua vida, liberta a sua alma, lhe traz a razão dos seus atos. Eis o chamamento do espiritismo. A transformação intelectual e moral de nós mesmos. Porque não adianta nada, diz Bezerra de Menezes, nós estávamos na casa espírita, entramos e saímos os mesmos, para sempre, até morrer. Estamos aqui loucos para estar em casa para assistir o Fantástico. E amanhã não lembrar efetivamente nada do que foi estudado aqui, que foi conversado, que foi ouvido. Um exercício que Raul Teixeira nos ensina é ao sairmos da casa espírita e quando formos dormir, façamos o exercício que ele nos recomenda. Digamos assim, que eu possa recordar e no plano espiritual que todos nós nos desligamos, que eu possa estudar com aqueles que lá estiveram, ou no mesmo grupo junto, ou o grupo que eu participo na espiritualidade, o que eu posso, a partir de amanhã, quando acordar, colocar em prática. Esse é um exercício interessante. Mas nós, quando saímos da casa espírita, lá em Belo Jardim, pelo menos tem uma síndrome dos 50 metros. E das 9h05. Já ouviram falar nisso? Da 9h05, as casas espíritas já estão com a luz apagada, não tem mais ninguém na frente, é uma coisa... Eu não sei como sai tão rápido. É os abraços, aperto de mão e pronto. Olha, 9h05 a casa já está fechada. Não tem mais ninguém perto. Se você passar atrasado, você acha que nem teve reunião. E o de 50 metros, que a gente vai ficando bem bonzinho na casa. Né? 50 metros nós somos... No perímetro de 50 metros nós somos outras pessoas. Falamos mansos, sorrimos, somos fraternais, né? Já notaram isso? Tão amoráveis. Quando 55 metros, voltamos a ser quem nós somos todos os dias na nossa vida social. Hermance Dufour, um espírito que tem questionado que tipo de papel espírita nós estamos fazendo. Que proposta espírita, que proposta de moral nós estamos assumindo para nós mesmos. Porque se for para brincar de ser, é melhor não sê-lo, não é? Então essa proposta que o Livro dos Espíritos nos traz e trouxe para esse jovem de recomeço, a todo instante nos é oportunizado nas casas espíritas. Todas as semanas nós temos trabalhos, nós temos estudos e temos as obras fundamentais em nossa casa. Mas quem lê o Livro dos Espíritos em casa? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, céu e inferno. Né? E o terceiro ponto que nós tiramos dessa história é a lei fundamental, a lei do amor. Do filho que por causa do pai perde uma encarnação, mas em nenhum momento busca vingança. Pelo contrário, está dia e noite junto com o pai, perguntando por quê. Simplesmente por quê. E os olhos olham serenamente. E a voz questiona serenamente. Por quê? Então a lei de ação e reação nos chamando a assumirmos a nossa responsabilidade enquanto indivíduos responsáveis pelos nossos próprios atos. A moral espírita sendo trazida pelos
pelos livros da codificação por Allan Kardec e tantos vultos do Espiritismo, nos proporcionando encontros como esse, reencontros, e que nos possibilite abrir a nossa mente, o nosso coração para esse chamado da nova razão, dessa moral que é diferente, que nos convida simplesmente a ser nós mesmos, com a nossa essência, trabalhar fraternamente. E a lei de amor. Toda a moral espírita se resume a amar. Um jovem lá no Oriente resolve questionar as religiões. Então ele vai procurar um budista e diz ao mestre budista: se você disser toda a moral da sua religião, enquanto eu fico num pé só, então o tempo que eu aguentar num pé só, você conseguir contar toda a moral que está no seu livro, eu passarei a seguir sua religião. E o mestre budista disse: mas é impossível. São 5.000 anos de tradições. Não posso. E o jovem vai embora. E o jovem vai procurar outra religião. E diz ao mestre: se você conseguir passar a essência dos seus livros, enquanto eu fico no pé só e não me canso, eu vou seguir sua religião. E o mestre diz: mas eu não posso. São 2.000 anos de tradição. E o jovem diz: infelizmente. Então o jovem encontra o terceiro mestre. E diz: se você conseguir contar toda a essência dos seus livros, enquanto eu fico num pé só, eu vou seguir sua religião. E o mestre diz: pois pode começar. Quando ele fica num pé só, fazendo um 4, o mestre diz: ame. Pronto. Isso resume todas as religiões. Amar. Então que essa noite nós possamos ter compreendido essa moral espírita. Que relembremos as histórias e possamos aplicar as essências, a moral de cada história nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. E assumirmos uma proposta diferente daqui por diante. Vamos agradecer em forma de prece essa oportunidade de estudo, de reflexão, de questionamento e principalmente de aprendizado para todos. Deus, Pai de infinita bondade, nós queremos te agradecer nesse instante por tua solicitude que está presente em todos os instantes espirituais de nossa existência. Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo, nosso muito obrigado por aqui estarmos estudando. Aos irmãos espirituais que dirigem essa casa, essa escola, esse pronto-socorro, nosso muito obrigado por aqui estarmos aprendendo e sendo socorridos em nossas dores físicas e espirituais. O nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, aquele que está sempre ao nosso lado, nos influenciando sempre para as melhores decisões, as melhores atitudes. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo. E que as bênçãos de Maria de Nazaré permaneçam com cada um de nós, nos impulsionando para a perseverança no bem e na conquista de nós mesmos. Que assim seja.